Olá, estamos aqui pelo Observa Pop Rua novamente, com mais uma proposta de conversar com pessoas que estão se dedicando à população em situação de rua no Brasil. E hoje vamos conversar com a Karime, que é de Cuiabá, e faz um trabalho muito forte, muito potente já com a população em situação de rua. Em tempos de pandemia, isso chama mais atenção para se pensar várias populações, várias situações, e pensar a população em situação de rua nesses tempos sempre acaba que levanta muito sobre quem está se dedicando a essa população, quem está na linha de frente junto a essa população. Então, hoje a gente convidou a Karime para conversar um pouquinho sobre sua atuação com a população em situação de rua em Cuiabá e como que está sendo os desafios perante o Covid-19. Karime, também, antes da Karime, a gente tem o outro Observa também, Pedro. Dê um alô aí. Obrigado, gente, pela audiência, né? Pela presença. Karime, obrigado pela tua presença. E vamos nessa aí, Tama. Vamos. Karime, você me escuta? Eu acho que ela travou. Ela caiu. Karime caiu. Já a gente volta, então. Vamos esperar ela retomar. Ela está com um probleminha de conexão. Estão dizendo para você aumentar, não sei o que aí. Acho que é o volume. Você não tem um fone aí, não? Tem, peraí que eu vou atrás. Vamos lá, Karime, de volta. E amanhã a gente tem um convite super especial. Amanhã a gente tem um convidado super especial. O Dr. Emerson Ri. Vai começar esse horário 3h30. Melhorou muito. Karime de volta. Tá carregando. Então, fala aí um pouco aí. Qual que é a ideia dessas lives? Observa-me com lives. Quem eu? Tá me perguntando? Aí, ó, voltou. Mas ela voltou. Salvo. Karime. Tá ouvindo? Oi. Pronto. Tô ouvindo. Então conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho. Você, quem é Karime? De onde vai, de onde vem? Eu sou a Karime Dogan, eu sou cuiabana, tenho 27 anos, me formei recentemente em Direito e trabalho com a população em situação de rua pelo fórum que foi montado em Cuiabá pela defensora Rosana Esteves há 4 anos que fundou esse fórum. E eu venho trabalhando com ela já tem 2 anos. A gente está nessa luta. E nesse tempo todo a gente ganhou algumas, perdemos outras. E a situação é que nós estamos aqui. Explica agora, um pouquinho o que é o fórum. O fórum funciona com a sociedade civil, como também com alguns integrantes, representantes de algumas entidades públicas, né? Alguns da área da saúde, do judiciário, da educação, da assistência social. E juntos, uma vez por mês, a gente se reúne juntamente com a população em situação de rua, é aberto para eles estão presentes e a gente escuta eles, fazemos alguns encaminhamentos, vemos como que a gente pode atender algumas das reivindicações que eles chegam lá
propondo e pedindo para nós. E aí a gente dá andamento nesses encaminhamentos e fazemos a fiscalização disso para ver o cumprimento, a efetivação, né, disso. Uhum. Conta um pouquinho para a gente da aproximação com a sua experiência com a população em situação de rua em Cuiabá, no sentido de distribuição da galera, pelos espaços, atividades que vocês já desenvolvem com essa população. Eu sempre estou na rua, sempre estou passando, vendo e conversando com eles. Eu converso muito com eles e tenho até uma aproximação grande com alguns, por sempre estar na rua e passando. A gente faz um café da manhã, a gente começou a fazer, acho que já tem 1 ano mais ou menos, que a gente começou a fazer um café da manhã numa praça que fica na região do Porto, que chama Praça do Canhão. Então, todas as quintas-feiras de manhã, a gente está lá servindo café da manhã e ouvindo eles, dando o poder de fala para eles conversar conosco, e a gente consegue para eles algumas particularidades para eles terem condições de buscar, sabe? Desde um encaminhamento de fazer um pedido para tirar pegar a segunda via da certidão de nascimento, tirar a segunda via do RG, se conscientizar que eles têm direito de portar esses documentos, como também eles têm condições para arrumar um emprego, para ir atrás de uma moradia. Nesse ano de 2020, a Defensoria, com a parceria da Defensora Rosana, ela está em buscar uma moradia para eles, para a gente conseguir o início de moradias, de acesso a moradias para eles, porque a situação não, as vagas dos albergues são comporta a quantidade, como também o albergue não é a instituição adequada para eles. E aí esse está sendo o nosso trabalho. A gente está aí, de vez em quando eu vou para a rua também, passo nas regiões que eu conheço, né? Então aí eu escuto, eu vejo que eles precisam de uma roupa, a medicação aqui, o acesso à saúde deles é um dos pontos também muito crítico, né? Então eu sempre fico tentando articular para se ter essa liberação dessas medicações para eles. Uhum. E o estado Karime, de pandemia... Isso. Vai. Explica um pouco, Karime, para quem não conhece Cuiabá, onde é que concentra a população de rua em Cuiabá, a questão do morro lá no centro. Explica um pouco como é que está distribuída a população de rua de Cuiabá. Karime. Tá ouvindo? Karime? Tá ouvindo a gente? Agora eu tô ouvindo. Então, Jabu perguntou para você falar um pouquinho sobre a distribuição da Pop Rua em Cuiabá, assim, quais os pontos que tem maior concentração. Talvez um pouquinho da história do morro, né? Do Morro da Luz, Como? se eu não me engano. Um pouquinho sobre a distribuição da população em situação de rua em Cuiabá. Como que ela está distribuída? Quais são os pontos, os locais?
Ouviu? Os locais Isso. referente a... Eu não estou te ouvindo direito. A distribuição da população em situação de rua. Não? Ah, sim. A gente, do ano passado para esse ano, a gente teve um aumento muito grande dessa população aqui em Cuiabá. O número está muito grande. E a população está se concentrando, que é na região central, né, da cidade. A gente tem um local que se chama Beco do Candeeiro aqui, que é uma região bem central, e elas ficam ali. Ali a gente teve um número significativo de aumento, como também na região do Porto, que é outra região que eles ficam, e a região da rodoviária, fica a rodoviária de Cara, Cuiabá. Se Karime, tá cortando, seu áudio tá cortando. tem essa população e a Karime, população é muito grande e que hoje se encontram aqui em rua. tá me ouvindo? Agora tô. Tá dando uma travada boa, assim, seu áudio. Mas vamos. Você não conseguiu ouvir nada do que eu falei? Ouvimos um pouco do Porto, do Beco, do Candeeiro. Até aí deu para entender. E que aumentou a população aí, né? E aí aumentou, e agora na rodoviária a gente está com um número muito grande de imigrantes. Olha só. Aumentou os imigrantes, então. Imigrantes venezuelanos. Então, essa população está muito significativa. Olha só que interessante. Em condição de rua, né? Uhum. E, Karime, me conta um pouquinho para a gente, então, sobre a questão da pandemia, o que isso está influenciando no trabalho de vocês do fórum, ou como que isso está chegando na população de rua aí, como é que está essa questão da Covid-19 junto à população em situação de rua? Isso está influenciando como o trabalho de vocês? A situação se agravou muito a situação, porque eles estão pouco de acesso que eles tinham. Agora esse acesso foi fechado, né? Porque eles tinham rua que é na região central, eles tinham acesso ao comércio, né? Então, se tem muita movimentação de pessoas e eles tinham alguns conseguem alguns trabalhos informais e gera recursos para eles, como também são moradores mais antigos em situação de rua, e aí eles conseguem fazer amizade, eles conseguem receber uma comida de alguns restaurantes que distribuem, eles conseguem receber uma água gelada, ter acesso à água, né, para beber. Com o fechamento de tudo, se passou a não ter isso. E aí, quando a gente começou a ver a fome, né? A fome foi muito grande, muito intensa durante as 2 primeiras semanas. Foi muito difícil a fome para eles. Mas agora, já que passou essas 3 primeiras semanas, as coisas já estão
melhorando, porque a gente já está tendo grupos de voluntários que tinham parado, que já estão entrando, voltando a fornecer a alimentação. Agora, a nossa grande questão é diante da assistência social, né? Diante da falta de medicação, do apoio à ação de H1N1 para eles, grupo de risco, de diante do município, ter essa conscientização que eles são de risco e eles garantidos em receber esse tratamento, em receber essa ajuda de agora. Entendi. Então, você está trazendo que... Entendi assim, porque eu vou repetir o que você fala, porque está travando muito. Mas você trouxe a questão da assistência social que está tendo um nó maior, não é isso? Eu imaginei que está travando. Sim. Então, nesse sentido, como é que vocês se organizam, então, esses grupos? Como é que é a articulação entre vocês? Oi? Karime? Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Alô? Karime? Acho que caiu, Tamara. Caiu? Caiu. Karime? Acho que não caiu porque ela tá aqui no negocinho. Ah, ela aparece para ti? Para mim não aparece. Ela aparece. Alô? Karime? Tá me ouvindo? Alô? Oi? Agora tá ouvindo, né? Ouvindo? Deu uma travada. Travou. Ela travou tudo lá. Ela travou. Sabe o que a gente podia fazer? Colocar ela no... Aqui, ó. No ao vivo. Aí a gente conversa com ela por aqui. Isso. Então encerra aí. Não, deixa ela aí. Deixa aí. Eu só faço assim, ó. Aí ela fica conversando. Aí tu toma de conta aí. Acho que ela tá voltando. Oi? Sim, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer uma videochamada pelo WhatsApp com você e te coloco aqui no ao vivo. Pode ser assim? Vou Então, por que desligar ela aí. não faz ao vivo na página? Igual a Vânia. É porque ela não tá conseguindo, então Ah, é. Não. acho que vai dar no mesmo. Não, peraí. Eu vou posicioná-la aqui. Oi. A gente vai tentar outra forma agora. Oi. Ó, agora tá indo. Agora tá indo? Tá indo. Tudo dá seu jeito. Então, conta pra gente. Você ficou bem brancona, mas você tá no vídeo do WhatsApp, tá tranquilo. Conta pra gente um pouquinho como é que vocês se organizaram nessa articulação, então, para poder ir para a rua, né? Para os grupos, quem vai para onde. Então, a gente acabou, primeiro, a gente eliminando quem era do grupo de risco, né? Não teve como ir quem era do grupo de risco, não pôde ajudar esse pessoal do grupo de risco, ficou dando assistência pra gente internamente. E aí a gente distribuiu, a gente teve um grupo
fizemos uma campanha aqui em Cuiabá, e essa campanha foi muito aceita, e a gente começou a recebemos muita doação, e aí a gente teve ajuda, e as pessoas veio gente até de fora, que não fazia parte do fórum, que se disponibilizaram a cozinhar e fazer as marmitas. E aí foi feita essas marmitas, fizemos essa alimentação e fornecemos essa alimentação. E também a gente tem um parceiro nosso, que é um aluno do Rodrigo, que é mestrando de saúde coletiva daqui da UFMT, que foi uma pessoa que deu um suporte muito grande na rua. Ele já está na rua há muito tempo, mas principalmente nesse momento da pandemia, o Rodrigo ele não saiu da rua em momento algum, dando apoio, suporte aos doentes, né? Porque, principalmente no trabalho, eu vejo que a nossa população ela é muito doente, é muito desnutrida, entendeu? O nosso público, eles têm muita deficiência, e muitos deles não têm acesso à medicação, porque são medicações de uso prolongado, de uso contínuo. E o Rodrigo fez essa campanha, e ele trabalhou nessas últimas semanas muito, indo e buscando essas medicações, dando a disponibilidade para eles, como também ele levou muitos para vacinar da vacina da H1N1, né? Porque é de suma importância a vacinação deles. Então, quem o Rodrigo via que estava com a saúde mais debilitada, que é idosos, mulheres grávidas, ele pegava e ia até o posto de saúde para vacinar. E se teve uma dificuldade muito grande por conta da falta de aceitação, né? Porque eles falavam, não tem vacina. Eles não são um grupo que vai vacinar agora só vai vacinar só vai vacinar idosos, não vai vacinar gestante. Mas o Rodrigo insistiu e conseguimos vacinar. O que a gente vê é a necessidade, né, de se irem até eles para vacinar, né? E aí o que a gente vê aqui é o contrário. Eles querem que o morador de rua vá até o posto de saúde. Mas, primeiramente, a gente começa pelo princípio que o morador de rua ele não tem nem posto de saúde que aceitem ele, porque quando a gente leva eles para fazer um atendimento no posto de saúde, falam que chegam lá atender eles por eles não terem endereço. E aí falam, não tem endereço, e o posto de saúde é de região. Então, eles não estão na região que é de abrangência do posto de saúde. E aí fica esse jogo, né? A gente vai pra lá, vai pra cá, e estamos aí. E eu vou, juntamente com a Defensoria Pública, que a gente já encaminhou, o fórum já encaminhou um ofício para a Defensoria Pública para que se dê uma ajuda para pedir do prefeito essa vacinação, como também a distribuição de kits de higiene, kits de roupa, porque eles estão muito sem roupa, fazer essa campanha da distribuição de roupa, e principalmente o acesso ao banho, porque eles estão sem nenhum acesso a banho, né? A gente conversa, a gente dialoga e encontramos alguma forma de ter um espaço para que eles tomem banho. Entendi. Você havia falado que havia algumas iniciativas antes, né, que agora foram um pouco desmontadas, né? A questão da torneira, das torneiras. É das torneiras? Isso. Na verdade, a gente tinha torneira, que fica
disponível, alguém abre, não sei nem explicar qual que é essas torneiras. As poucas torneiras que tinham disponível na rua, na cidade, elas foram fechadas, né? E aí eles não têm mais esse acesso a essas poucas torneiras. E com isso, eles reclamam muito. Eles falam, doutora, não tem como lavar a mão, porque lá na rua onde ficava, que tinha uma torneira, não tem mais, porque foi fechado. Doutora, tinha um CREAS, e esse CREAS fechou e o prédio mudou para outra região. E com isso, no antigo CREAS, no espaço do antigo CREAS, eles tinham um banheiro, onde eles tomavam banho, disponível para eles. E nessa região, nesse novo CREAS, não tem essa disponibilidade. E aí, eles reclamam muito disso, eles questionam muito isso, né? Mas a gente não vai ter onde tomar banho, doutora. Antes tinha o CREAS aqui que a gente tinha acesso, agora não tem onde tomar banho. E agora, do que nunca, não que antes não precisava, mas agora ainda mais se intensifica essa questão da necessidade do banho, né? Da dignidade do banho, né? Porque eu sempre disse que um banho é dignidade, é você dar a ele o direito de se limpar, de estar bem com ele, né? Principalmente aqui na nossa capital, que é uma cidade que faz 40 graus. Então, você fica muito suado, você cansa muito, você precisa de um banho para ficar bem. Entendi. E você trouxe uma questão muito interessante sobre a questão mesmo da organização do serviço de saúde e o quanto foi assim, fundamental a pessoa de saúde coletiva que você falou, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi essa articulação de vocês, então, a partir desse profissional de saúde coletiva, pensando, né, para vocês desenrolarem uma rede para a população em situação de rua. Então, ele é enfermeiro já, e aí ele faz um mestrado em saúde coletiva, e ele faz o mestrado dele justamente em população em situação de rua. E o Rodrigo é um ser humano, assim, fantástico. E aí a gente sempre tá junto, na medida do possível, só que eu não consigo nem acompanhar ele. Ele não para mesmo, ele literalmente não para, ele é 24 horas, eu falo pra ele. E aí é um trabalho muito parecido com o meu, né? Porque é um trabalho sozinho, a gente trabalha sozinho, a gente não tem apoio, entendeu? A gente pega o morador de rua, agarra ele ali, que ele está te suplicando atendimento, e a gente leva até o posto de saúde e fala, chegamos aqui, ó, queremos atendimento. Entendeu? Aí ouvimos as desculpas, que tem inúmeras para não dar esse atendimento, como também tem dias que a gente não escuta desculpa nenhuma, e as pessoas são muito solícitas e nos atendem muito bem, entendeu? E o Rodrigo, ele faz também, que eu fico impressionada de ver, que a gente tem alguns moradores de ruas aqui, a gente tem um número de moradores que faz uso da bolsa de colostomia. E essa demanda da bolsa de colostomia é uma demanda diária, né? Porque aquela bolsa ela tem que ser trocada diariamente, todo dia tem que trocar, tem que fazer a higienização dessa bolsa. E isso aqui não existe. Aqui não existe. O consultório na rua da Itabá não dá esse suporte para esses moradores de rua. Então, o Rodrigo faz isso, entendeu? O Rodrigo, ele se dispõe e ele conhece todos os moradores que precisam desse atendimento. E aí ele vai lá e faz a higienização desses moradores de rua na medida do possível, diante do dinheiro que a gente tem, que a gente consegue de doação para comprar, porque desde aí a gente tem que comprar a bolsa, né,
que usa para trocar, porque não é fornecido pelo Estado e nem pelo município. Então, nós corremos atrás de doação. Aí, quando a gente tem a doação, a gente compra a bolsa e o Rodrigo faz a troca deles, entendeu? E a gente vive nessa luta. E com a pandemia, a gente começou a ver que, mais uma vez, o acesso à saúde para os nossos moradores de rua em Cuiabá é negado, né? Negado de forma dura, de forma muito dura. Eles não têm explicação, sabe? Pelo que eles enfrentam aqui para simplesmente terem um direito de serem atendidos, de receber uma medicação. Estamos com moradores de rua com doenças sexualmente, as DSTs, que estão há anos sem medicação de uso controlado, de uso contínuo. Entendi. Então, tem uma movimentação de vocês, ela acaba sendo um pouco de apoio dentre vocês, dentre sociedade civil, dentre a formação de vocês e dentre a energia que vocês colocam, né? Isso, a gente se apoia na sociedade civil. Eu, Rodrigo, minha mãe, entendeu? Aí quando as coisas apertam, a gente corre para a Defensoria Pública e pede socorro lá. Aí, quando aperta mais um pouco, a gente corre na Secretaria de Saúde, tenta falar. Algumas vezes somos atendidos, outras não. E assim vai indo, assim vai seguindo. Como é a questão da vacinação, que eu estou em cima, eu quero ver isso sair, essa vacinação para eles. Hoje eu tive a notícia que vai ser feita uma campanha, estão fazendo, a assistência já começou a fazer um acolhimento deles para um hotel. Foi disponibilizado umas vagas, e aí quem tiver interesse, os moradores que tiverem interesse, vai poder ficar hospedado no hotel durante essa pandemia. Uhum. E aí eu quero ver isso. Eu não tive, acho que o fórum não foi convidado para participar disso. Não nos chamaram para saber como que vai ser esse acolhimento, como que vai ser esse acolhimento. E a gente quer ver se essa vacinação vai ser efetuada nesse momento de acolhimento, né? Até onde eu fiquei sabendo, a vacinação estava disponível para eles lá no acolhimento, né? Eles estão num ginásio aqui na região central, estão fazendo esse cadastramento para quem vai para o hotel. E aí, essa é uma das lutas que eu falo e que eu insisto muito, que tem essa dificuldade aqui em Cuiabá com a questão de, mais uma vez, eles colocam como morador de rua que ia até eles, né? E quando você trabalha com a população em situação de rua, você vê como é difícil para eles, a locomoção é muito difícil, né? Então, não tem como eles irem até o atendimento. Diante de uma pandemia, diante de um assunto tão grande, tão global, mais do que nunca, o acesso tem que ser imediato e facilitar esse acesso, essa inclusão de todos eles. Porque a gente tem morador de rua, cadeirante, entendeu? A gente tem morador de rua que não pode, é dividido muito por região. Então, um não pode ir na região do outro, não pode ir, entendeu? Eles têm uma questão territorial deles. Então, quando você determina que o atendimento vai ser dado em tal lugar da cidade, tem morador que não pode entrar naquela região, naquele bairro da cidade, entendeu? Ele não vai, então ele não vai ter acesso, então ele vai ser amparado pelo serviço que está sendo feito ali. Então, o que o fórum pretende
buscar, né, nesse momento, é a vacinação da humaninha para eles, mas que essa vacinação seja feita nos locais onde eles frequentam, né? Que essa vacinação seja feita na rodoviária, no ponto da rodoviária, seja feita no Beco Candeeiro, seja feita no Morro da Luz, seja feita no Porto, né? Nas praças. Então, essa vacinação também tem que ir para os bairros periféricos, porque a gente já constatou que tem um número grande se desenvolvendo na periferia de moradores de rua, de situação de rua. Na periferia a gente já viu isso. Com a pandemia, a gente começou a ir para os bairros e a gente começou a ver que tem já um número maior de moradores de rua nos bairros mais periféricos, mais afastados, coisa que a gente não via antes, né? E é isso. Como isso tem que ser chegar, como também o kit de higiene, que eles não estão tendo acesso, distribuição de máscara, eles não estão tendo acesso à distribuição de máscara, para eles terem condições de se cuidarem, né? De se minimizar, o que puder se minimizar, de contaminação. Como que está o trabalho do consultório na rua? Aí é um ponto muito delicado, né? Porque a gente não consegue acesso a esse consultório na rua, né? A gente não tem esse acesso com eles, a gente já protocolou muitos ofícios pedindo reuniões, tanto com o secretário, né, de saúde, como com a equipe do consultório na rua, e os nossos ofícios não foram respondidos. E aí a gente se questiona, né, o que está acontecendo com o consultório na rua, mas infelizmente a gente não tem respostas, né? Eles dizem que eles estão na rua, mas os moradores relatam para nós que não tem esse atendimento do consultório, né? Não tem essa distribuição, essa visitação do consultório. E você percebe alguma iniciativa, assim, vocês falaram que vocês mesmos, que a energia maior, né, de atenção à população em situação de rua, mas das próprias comunidades, assim, alguma organização das comunidades em si, de Cuiabá, que acaba que beneficia em algum sentido a população em situação de rua também, então as comunidades mais periféricas, você percebe alguma organização relacionada ao Covid? Sim, percebe sim. Teve o movimento dos imigrantes, né? Teve uma liderança venezuelana aqui, e ela fez justamente isso, né? Ela se uniu para nesse momento. Está muito, muito grande aqui a demanda dos venezuelanos, e eles estão também numa situação de vulnerabilidade muito grande. E esse engajamento nos bairros, né? Porque eles estão morando nos bairros periféricos, né? Eles estão nos bairros periféricos em kitnets, que a gente chama, né? Que a gente chama aqui. E tem que ter essa distribuição de alimentos, distribuição de doações. Mas é nesse entorno que eu vejo aqui, né? Algumas ONGs fizeram esse atendimento, fui no setor básicas, mas é isso. Entendi. Se a gente pensar um pouquinho, então, relacionado dessa importância de se trabalhar junto, dessa experiência de vocês, e mais ainda agora em situação de pandemia, assim, para distribuição de pontos de onde fica a população em situação de rua, e até de distribuição das atividades que vocês conseguem se articular minimamente a partir do esforço de vocês, sociedade civil, para chegar na população em situação de rua, né, para fazer algo, essa energia que vocês colocam como potente, assim, como pensar, então, que a partir da experiência de vocês, elementos fundamentais, assim, para
para essa atuação de vocês com a população em situação de rua, no sentido de rede mesmo, assim, como você percebe a constituição de rede de vocês e elementos importantes para se pensar rede, para poder essas ações chegarem na Pop Rua? Essa questão é fundamental, né, a rede. Para você dar atendimento à população em situação de rua, se você não trabalhar dessa forma em rede, você não dá atendimento para eles, né? Porque a pessoa em situação de rua, ela não vai precisar apenas de uma única demanda, ela vai precisar de um todo, né? Ela vai precisar da assistência social, buscando o auxílio que ela tem direito, né? O cadastro único dela no CAD, né? Que é outra questão também aqui na pandemia, a gente vê a falta de muitos não estarem cadastrados no CAD único, a falta de atendimento para ajudar justamente ele a acesso a ele receber esse benefício emergencial que vai dar, porque aqui também eles não têm acesso a computador, a celular. Então, isso aí é mais uma questão que é a nível nacional, que não é só aqui que passa por isso. Mas ele também vai precisar da saúde, ele vai precisar também, ele busca, muitos aqui nós estamos até com um trabalho buscando isso, lutando por isso, para a inclusão deles no EJA, né? Porque muitos estão pedindo para a gente para voltar a estudar. E aí, você faz uma coisa, quando você resolve você vê a necessidade de fazer outro, né? A outra demanda dele. E aí, se você não tem essa rede de comunicação, se você não tem esse suporte, você quebra, né, esse atendimento e você acaba causando com ele você perde, né? E aí você perde esse morador, entendeu? Você perde uma oportunidade muito boa de você reestruturar aquela pessoa, de você dar suporte e mostrar para ele que ele pode sair daquilo ali, né? Que essa vida pode ser vista de uma nova perspectiva, de uma nova visão, né? Então é muito complexo, e principalmente aqui eu vejo que a nossa rede, ela é muito defasada, né? Ela não está ligada, ela não está vinculada, né? Quando a gente consegue atendimento com um, a gente não consegue com o outro, entendeu? A gente consegue com a segurança pública, mas a gente não consegue com a saúde, entendeu? A gente consegue dialogar um pouco com a segurança pública, mas a gente não consegue dialogar com a saúde. Então, a gente dialoga um pouco com a educação, mas aí volta à saúde. Eu acho que o grande ponto aqui em Cuiabá, pelo menos nas demandas que eu tenho, é a saúde, entendeu? Essa falta de saúde, de acesso à saúde à população em situação de rua, que essa população só é atendida, só tem esse atendimento à saúde quando é urgência emergência, entendeu? Quando ele tem que entrar dentro do pronto-socorro. E muitos deles têm medo, porque eles sabem que quando eles entram dentro do pronto-socorro pela urgência emergência, eles podem sair de lá mortos. E eles têm muito medo, porque eles têm muito medo de morrer. E isso dói muito, sabe? Você vê esses direitos. Essa dor deles, eles passam muita dor na rua por eles ficarem machucados e não terem atendimento próximo, desde fazer uma sutura, entendeu? Tomar uma medicação para as doenças que eles têm, remédio de diabetes, pressão alta, não tem. Então, é muito difícil, é muito complexo, é uma luta grande. E se você pudesse dizer, assim, elementos, assim, palavras-chave, assim, dessa dificuldade de fazer rede, assim, assim, da complexidade que é a articulação, né? Mas, na prática, vocês que estão nessa linha de frente, que elementos mais contribuem para essa dificuldade que você percebe, assim? Diálogo, né? Acessibilidade, né? A gente não consegue chegar ao secretário, né? Os elementos são esses. A gente não chega ao secretário
e a gente não consegue ter abertura para colocar a situação do secretário como é a situação, como está a situação atual, e aí, vamos conversar, o que a gente pode mudar, como que a gente pode transformar isso, né? Como que a gente pode fazer um novo protocolo de atendimento, não é mesmo? Para essa população em situação de rua. É essa. Entendi. Karime, acho que a gente vai indo para o fim. Acho que você trouxe muitos elementos interessantíssimos para se pensar o trabalho com a população em situação de rua, as dificuldades, até porque é uma pandemia que traz um espaço novo de que tudo precisa ser feito novo de novo e não tem receita, né? E vocês que já estão nessa linha de frente, então é como se vocês tivessem de novo, fazer de novo. Então, agradeço demais a sua participação. Vamos falar mais um pouquinho, né? Mas o quanto é rico que você traz, essas dificuldades mesmo, porque a gente está em tempos de pandemia, em que tudo que se construiu até aqui, talvez, pensando em população em situação de rua, precise ser questionado novamente, né? Todo um trabalho novamente. Então, é como se o vínculo... A gente conversou com Vânia há umas semanas atrás, ela falando de chegar com a máscara junto à população em situação de rua e eles pensarem que é uma questão higienista para cima deles, assim, acaba que aprofunda um certo preconceito, né? Não sei se você já começa a perceber isso, assim, que aquele trabalho de vínculo de vocês que já é desenvolvido, já é construído por conta da pandemia, por conta das recomendações, né, de cuidado, da máscara, de distanciamento, quanto que isso acaba impactando também para a população em situação de rua, de se sentir mais rejeitada ainda, como se aquela máscara, aquele afastamento fosse por conta dela e da situação de rua dela. Vânia trouxe isso para a gente umas semanas atrás, e o quanto isso ficou martelando no sentido de que, caramba, então todo um trabalho que já é feito por vocês, que estão nessa linha de frente, tem um desafio que é essa manutenção e desses novos jeitos, desses novos arranjos, né, que é a missão que vocês estão agora, né? É muito difícil, né? Mas eu acho que, pelo menos aqui em Cuiabá, com um grupo que eu tenho mais aproximação, eu consigo passar para eles essa noção, né, da importância da máscara, dos EPIs, né, que é necessário agora. Eu acho que eles conseguem entender isso. Eles falam, não, doutora, tá certo, a gente tem que cuidar mesmo. E eles até me cobram, né? Mas, doutora, não chegou máscara pra gente. E eu falo, calma, a gente tá indo atrás, vamos buscar máscara pra vocês. Mas eu pensei muito nisso também, e eu tô vendo isso muito na rua, né? Com aqueles que eu não tenho tanta aproximação. Porque, e ainda a questão chave também, é que eles continuam sujos, né? E aí, quando você tem essa pandemia, que a sujeira é um dos grandes X da contaminação, e aí você vê que eles decaem ainda mais, o psicológico deles estão muito mais abalados, né? Com tudo isso. Então, é muito delicado, é muito crítico, e o município não disponibilizou nenhum local para eles tomarem banho, eles estão sem local de banho, as poucas torneiras que tinha foi tirado, né, foi distribuído agora na cidade algumas pias para a mão, mas banho não tendo, né, então é muito triste, é muito difícil, e eu tenho que falar muito com eles quando eu estou na rua, para eles não decaírem, eles se reerguerem, trabalhar isso com eles, entendeu? Para eles não decaírem. E tem a questão também que todo mundo já não queria chegar muito perto deles, né, antes. Agora com a pandemia, isso se piora, né, ainda, né, a sociedade civil, quem está na rua não quer ainda mais, tem mais medo ainda de chegar perto deles.
Então, é algo que a gente precisa mesmo trabalhar e buscar isso, né? De forma efetiva de se transformar esse quadro, né? Porque esse quadro é possível de se transformar, a gente tem condições, a gente só precisa dialogar, mais uma vez entra aí, diálogo, né? Vamos dialogar, vamos ver como transformar essa realidade. Não é uma realidade boa, né? Não é algo bom. A gente precisa aceitar os erros que estão acontecendo e mudar isso. Ok. Agradeço imensamente mesmo, a gente vai indo para o fim, e o quanto foi rico todo que você trouxe da sua experiência, a população em situação de rua, desde antes de pandemia, né, uma dedicação que já vem de alguns anos, a partir do fórum, a partir do que te toca mesmo, enquanto sua formação, enquanto que te motiva. Então, a gente só tem a agradecer do Observa, sua participação, tá bom? Foi muito rica, a gente agradece demais, de montão. Manda um beijo para você, para todo mundo aí da rede, para todo mundo que está nessa linha de frente, junto com a população em situação de rua, viu? Eu que agradeço, fiquei muito feliz de ser convidada por vocês, eu admiro muito o serviço de vocês, é um trabalho muito bonito, é um trabalho importantíssimo de divulgação, e a gente precisa falar mesmo, a gente precisa dar voz a essa população, e é isso que o Observa faz. Muito amor que eu vejo que vocês transmitem, né, em cada depoimento de vocês, ação de vocês. E obrigada. E nós vamos continuar por aqui, lutando e buscando acesso a direitos. Isso aí. Força na luta, então. Eu vou me despedir do pessoal, fica aí, enquanto eu me despeço, que a gente sai juntas. Vou me despedir tá bom? Eu me despedi de todo mundo que participou da live. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas depois, do meio para o fim, a gente conseguiu contornar isso, e valeu muito a pena insistir, porque Karime nos traz uma perspectiva muito interessante sobre o trabalho com a população em situação de rua, a partir do contexto de Cuiabá, a partir dos desafios que se encontram presentes e como eles desenrolam lá. Então, hoje a conversa foi muito rica para relacionar esses desafios com a população em situação de rua, com esse panorama da epidemia, mas com muita força e com muita luta, que é o que a galera já se dedica há muito tempo por lá, por Cuiabá, por hoje. Então, é isso por hoje. Amanhã estamos com o professor Merri, por volta das 16h30, se não me engano. Ele vai conversar um pouquinho ainda relacionado ao trabalho, mas a partir das referências dele sobre cartografia e o trabalho e o cuidado. Então, é uma outra perspectiva também para se pensar trabalho e cuidado. E por hoje a gente encerra por aqui. Muito obrigada, Karime, obrigada a todas as pessoas que participaram, que ficaram. E é isso. Até mais, tchau. Até mais.